A casa de Deus. Como foi o seu dia? Um dia maravilhoso, um dia agradável. Nós estamos felizes porque você está aqui. E eu quero que você receba muitas bênçãos esta semana. Deus tem bênçãos para você. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Há coisas, como eu disse na oração, que você não precisa dizer se for da tua vontade. Quando você confessa os seus pecados e pede perdão, nunca diga, se for da tua vontade, Senhor, me perdoa. Como? Se for da tua vontade. Jesus morreu por você. Ele quer te perdoar. Ó, Senhor, dá-me, se for da tua vontade, batiza-me com o Espírito Santo. Não, Ele quer te batizar com o Espírito Santo. Há coisas que Deus já prometeu e são certas. Agora, quando você pede dinheiro, quando você pede carro novo, quando você pede algumas coisas assim materiais, você deve colocar o quê? Se for da tua vontade. Porque nem sempre as coisas que nós pensamos que são para o nosso bem, são. Às vezes não são para o nosso bem. E Deus não nos dará aquilo que venha nos prejudicar. Esse é o Pai maravilhoso que nós temos. Eu estou muito feliz com esse Pai celestial. A minha esposa e eu conversamos com Ele todos os dias, todas as horas. E abrimos o nosso coração diante dEle. Choramos, desabafamos. Quem não tem esse Pai para desabafar e para chorar, às vezes precisa de um psiquiatra, porque tem que desabafar. Mas se você tem, você derrama suas lágrimas diante dEle e pede que Ele te conforte. E antes de você se levantar, você já sente o conforto. Já sente o conforto que Ele dá. Queridos, hoje, antes de abrirmos a palavra de Deus, queremos orar mais uma vez, assentados como estão, oremos. Pai querido que estás nos céus, derrama sobre nós o Espírito Santo. Especificamente agora, que estamos abrindo a Bíblia, que o Senhor abra a nossa mente. Que o Senhor fale ao nosso coração. Que o Senhor abençoe aqueles que honraram a tua palavra vindo à tua casa de oração em busca de alimento espiritual. Que o Senhor nos alimente a todos com a tua palavra. E que o Espírito Santo nos ilumine e esteja trabalhando dentro do nosso coração, iluminando-nos e dando-nos clareza mental, discernimento para entendermos a verdade. Recompensa a cada um que aqui está, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o livro do Apocalipse tem 22 capítulos. Então, o capítulo 12, o 13, eles estão bem no centro do Apocalipse. O capítulo 12 e 13 do Apocalipse, hoje vamos estudar com vocês o capítulo 12. Podem abrir lá em Apocalipse capítulo 12. O capítulo 12, 13 e 14, eles não estão dentro de nenhum ciclo de 7. Vocês sabem que no Apocalipse existem vários ciclos de 7, não é? 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 trovões, enfim, 7 pragas. Mas o capítulo 12 e 13 e 14 não estão dentro de nenhum ciclo de 7. Por que eles estão bem no centro aqui do Apocalipse? Porque é a mensagem central. É a mensagem central do livro do Apocalipse, não está no capítulo 1, nem no 22. Está bem aqui a mensagem principal do livro, é a que está aqui no capítulo 12, 13 e 14. E nós precisamos entender isso aqui, porque Deus escreveu através de João lá na ilha de Patmos. A minha esposa e eu já estivemos na ilha de Patmos. É muito agradável, é uma ilha rochosa, é uma ilha que hoje não é desabitada. No tempo que João esteve na ilha de Patmos, a ilha era desabitada, era uma colônia penal romana. Para lá que eles mandavam os bandidos, aqueles que eles queriam que morressem, eles mandavam para a ilha de Patmos. E mandaram João para a ilha de Patmos pensando que ali seria a sepultura dele, que ali ele ia morrer. Mas não, a ilha de Patmos se tornou a porta do céu para João. O Deus abriu a porta do céu e ele contemplou cenas que ninguém jamais contemplou. E ali ele teve comunhão com Jesus Cristo, porque o Apocalipse é a revelação de Jesus. Há pessoas que dizem, eu não vou pregar sobre o Apocalipse, eu vou pregar sobre Jesus. Então prega o Apocalipse, porque é a revelação de Jesus. Não existe outro livro na Bíblia que chama-se Revelação de Jesus.
Jesus está dizendo, eu escrevi. Quem está falando com João sou eu. Eu estou me revelando a você. Então você gosta de pregar sobre Jesus? Prega sobre o quê? O Apocalipse. Queridos, que alegria poder abrir a palavra de Deus com vocês. O capítulo 12 tem um título em cima aí. Vocês já viram um título que está aí? A Mulher e o Dragão. A Mulher e o Dragão traz à nossa mente uma cena que está lá em Gênesis capítulo 3, verso 15. Abra sua Bíblia. Em Gênesis capítulo 3 e o verso 15. O capítulo 12 de Apocalipse está falando exatamente do cumprimento da profecia de Gênesis 3,15. Gênesis 3,15 é a profecia. E Apocalipse 12 vai ser o cumprimento dessa profecia. Abra sua Bíblia, então, em Gênesis 3 e o verso 15. Depois que Adão comeu do fruto que Eva lhe deu, mas quem foi o responsável pelo pecado na terra não foi Eva, não adianta culpar Eva, porque não foi através de Eva que entrou o pecado no mundo. Romanos capítulo 5, verso 12 diz, porque por um homem entrou o pecado, e pelo pecado a morte. Por isso a morte passou a todos, porque todos pecaram, por um homem. Não disse que por uma mulher. Eva foi enganada, Adão não foi enganado. Adão pecou conscientemente. Porque quis, não estava com fome, ele não estava com fome, ele pecou sabendo que estava transgredindo e desobedecendo a Deus. Então, queridos, o pecado entrou por Adão. Então, Deus fez, antes de Deus falar das consequências do pecado, Deus fez uma promessa em Gênesis 3,15. Vejam, verso 15, vamos ler. E porém inimizade entre ti, falando de Satanás, eu vou pôr inimizade entre você, a serpente, que representa Satanás, e a mulher. Lembram-se que lá em Apocalipse 12 fala a mulher e o dragão. O dragão é Satanás. Então a mulher e Satanás. E Gênesis 3,15 fala da mulher e Satanás. A mulher mencionada aqui é uma mulher profética. Em profecia, um dia é um ano. Ezequiel capítulo 4, verso 6 diz que profecia, um dia é um ano. Em profecia, ventos são guerras. Em profecia, mulher é igreja. Quando não é profecia, mulher é mulher. Mas quando é profecia, mulher não é mulher. Mulher é igreja. Mulher pura, igreja fiel. Mulher prostituta, igreja falsa, apostatada, que se afastou dos caminhos de Deus. A Bíblia, as profecias são muito claras. Então, quando fala, porém, inimizade entre Satanás e a mulher, está falando, Deus colocou inimizade entre a sua igreja e Satanás. Não existe amizade entre luz e trevas, irmãos. Não existe. Não existe amizade entre quem quer servir ao príncipe deste mundo, que é Satanás, e quem quer servir a Jesus Cristo. Não existe. É um jugo desigual. Não existe acordo. Porque Deus colocou esta inimizade entre luz e trevas para proteger a sua igreja. Com a intenção de proteger você e salvar você. Deus colocou em você uma inimizade contra o mal. Em vez de correr para o mal, Deus quer que você tenha aversão ao mal. Quando você olha para o pecado e sente aversão ao pecado, está no ponto que Deus quer. Chegou no ponto. Aversão ao pecado. E aqui diz então, verso 15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, a semente de Satanás e a semente da mulher. Vocês sabem que quando nasceram os primeiros filhos de Adão e Eva, o primeiro filho foi Caim, o segundo foi Abel, e ali então já se manifestou. Porque Caim foi possuído por Satanás e se tornou o primeiro assassino do mundo, matando Abel. E Abel representava a linhagem de Deus, dos que servem a Deus, dos que obedecem a Deus. Semente da mulher, semente de Satanás. Já começou ali, né? Caim e Abel. Quando Isaac teve seus filhos, né? Isaac e Rebeca tiveram seus filhos, nasceram gêmeos, Jacó e Esaú. Ali, vocês já podem ver também o quê? A luta entre o bem e o mal. Jacó, o quê? Andando nos caminhos do Senhor. E Esaú não queria saber nada do Senhor.
Então você vai ver esse conflito entre o bem e o mal sempre na Terra. E hoje ainda existe o conflito entre o bem e o mal, irmãos. Você já sentiu na sua pele o conflito do bem e do mal? Você já perdeu entes queridos que você ama? Filhos, pais, mães, esposa? Você já foi sequestrado? Você já foi roubado? Você já foi vítima da injustiça, do ódio? Portanto, o mal existe. Mas existe o bem. O mal tem um nome, sabia? Satanás. O bem tem um nome, Jesus. Jesus é amor, Jesus é bondade, Jesus é tudo de bom que você precisa. E Deus colocou essa inimizade. Aqui diz então, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, a semente da mulher, aquele que nasceria da igreja de Deus, feriria a cabeça de Satanás. Essa semente da mulher que feriria a cabeça da serpente é Jesus. E tu lhe ferirás o quê? O calcanhar. Ou seja, Satanás conseguiu levar Jesus à morte na cruz. Mas quando Jesus morreu na cruz, esmagou a cabeça da serpente. Queridos, a cabeça da serpente não vai ser esmagada. Não. A cabeça da serpente foi esmagada. Aleluia! Jesus não vai vencer Satanás. Jesus já venceu Satanás. Você tem que se submeter a Jesus e amar a Jesus e não ficar aí todo atemorizado pensando no diabo, porque o diabo é um poder vencido. Entendam isso. Ele é um poder derrotado. Ele não será derrotado. Ele foi derrotado. Cabeça esmagada. Depois que a cabeça de uma serpente é esmagada, ela ainda se mexe. Ela ainda se move. E ela ainda é venenosa. Não vai colocar a mão na boca de uma serpente que a cabeça foi esmagada, porque ela ainda morde, ela pica ainda. E ela é mortal. Mas quando a cabeça está esmagada, mesmo que ela esteja se mexendo, esse movimento são movimentos da morte. Ânsias da morte, porque ela já não vai sobreviver, porque a cabeça foi esmagada. Dentro de mais uns minutos, ela estará morta. Satanás teve a sua cabeça esmagada na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo morreu sem pecado, mas pelo teu e meu pecado. Cristo morreu no nosso lugar. Por isso Jesus não ficou no túmulo, ele ressuscitou e subiu para o céu, porque ele é o vitorioso, ele é o vencedor. E Satanás ficou muito irado, porque a cabeça dele está esmagada. E nós somos vencedores. E em nome de Jesus nós vencemos. Quando você se sentir tentado, use o nome de Jesus. Corra para o irmão mais velho. Não enfrente Satanás, meu irmão. Pobre aquele pecador que quer enfrentar Satanás. Você corre para Jesus. Satanás foi derrotado por Jesus, eu corro para Jesus e, querido Jesus, eu estou sendo tentado. Eu estou com vontade de fazer isso, vontade de fazer aquilo, mas eu sei que é pecado. Me ajude, Senhor Jesus. Eu estou sendo tentado. Jesus é que dá a vitória dele para você. Esta é a boa notícia. Voltando então para Apocalipse 12, irmãos. Aqui a história da mulher e do dragão. Vamos ler então o verso 1. Capítulo 12 de Apocalipse, verso 1. E viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Esta mulher, vestida do sol, e que estava grávida para dar à luz, representa a igreja de Deus na terra. Jesus Cristo, a Virgem Maria deu à luz a Jesus. E esta mulher representa a igreja de Deus, que deu à luz ao Filho de Deus, a semente da mulher. Aqui diz que esta mulher está vestida do sol. A Bíblia diz que o sol representa Jesus, o sol da justiça. E esta mulher está vestida do sol, que é a justiça de Cristo. Mas ela tem o quê? A lua debaixo dos seus pés. O alicerce da igreja do Novo Testamento é o Antigo Testamento. A mulher, a igreja de Cristo do Novo Testamento, ela tem uma plataforma, um fundamento, uma fundação bem forte, que se chama Antigo Testamento.
é que dá base para a igreja do Novo Testamento. A lua representa o Antigo Testamento. A lua reflete também, assim como a lua reflete a luz do sol, reflete também a igreja de Deus que reflete a luz do sol, que é Jesus. A lua não tem luz própria. Também o Antigo Testamento não tem luz própria. Se não viesse Jesus, o Antigo Testamento não teria mais valor. A beleza do Antigo Testamento é que é uma profecia que aponta para o nascimento de Jesus, o sol da justiça. O Antigo Testamento é um reflexo deste sol da justiça que é Jesus. E aqui diz que tinha 12 estrelas na cabeça. A Bíblia diz que no Antigo Testamento a igreja de Deus tinha quantos patriarcas? 12 patriarcas. Então as 12 estrelas representam os 12 patriarcas, que são as 12 tribos de Israel, e representa também a igreja do Novo Testamento, que são 12 apóstolos. Vejam que esta mulher com 12 estrelas é um símbolo da igreja de Deus, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E ela está vestida do sol porque Jesus é o Salvador para o Antigo Testamento e Jesus é o Salvador para o Novo Testamento. Não há salvação fora de Jesus. João 14,6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o Salvador. E agora diz também que ela estava, verso 2, estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. E o verso 3, viu-se outro sinal no céu. Eis que era um dragão, um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Esse grande dragão vermelho que foi visto no céu é simbólico. Não é um dragão. Um animal em profecia simboliza reino, poder. Um leão representa um poder. Em Daniel, o leão representava a Babilônia, o urso representava a Medo-Pérsia, o leopardo representava a Grécia. Então, irmãos, animais na profecia representam poderes e reinos. Esse dragão é um animal, representa um poder e um reino chamado Reino das Trevas. O dragão representa o reino das trevas, o reino de Satanás. E é chamado aqui o dragão vermelho. E aqui diz quem é ele, o capítulo 12, verso 9. Veja o capítulo 12, verso 9, diz quem é ele. Vamos ler. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então o dragão é quem? Satanás. A mulher é quem? A igreja de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento. As 12 estrelas são quem? Os 12 patriarcas do Antigo Testamento, os 12 apóstolos do Novo Testamento. E aqui diz, no verso 3, que a cauda, o verso 4 agora, o capítulo 12, verso 4, diz: e a cauda deste dragão vermelho levou após si a terça parte das estrelas do céu. Esse dragão, ele não caiu do céu sozinho. Ele trouxe com ele a terça parte das estrelas do céu. Agora abra a sua Bíblia em Apocalipse 1 e o verso 20. Apocalipse capítulo 1 e o verso 20 vai dizer para você o que significam estrelas em profecia. Porque quando é fora da profecia, estrela é estrela. Mas na profecia, estrela não é estrela. É simbólico. É um código. Em profecia, vamos ver, Apocalipse 1, verso 20. O que significam as estrelas? Vamos ler o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra. Estão lendo comigo? Apocalipse 1, 20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, em profecia, estrelas são o quê? Anjos. Voltando para Apocalipse 12, irmãos, quando a Bíblia diz que o dragão vermelho trouxe com a sua cauda a terça parte das estrelas do céu, significa que ele trouxe a terça parte dos anjos do céu. Inicialmente, queridos, quando Satanás se rebelou contra Deus no céu, ele tinha mais de 1/3 do lado dele. Porque ele começou a fomentar acusações contra Deus o Pai, contra Deus o Filho. E então os anjos
que eram simpáticos a Lúcifer. Lúcifer era o anjo mais poderoso no céu. Em Ezequiel capítulo 28 de Ezequiel, fala que ele foi criado perfeito. Ele era um anjo querubim, ele era um anjo turbinado, ele era um anjo mais poderoso do que todos os outros anjos, mais inteligente, mais capaz de todos os anjos. E ele vivia na presença de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, sempre na presença de Deus. E foi ele que começou a fomentar acusações contra Deus e contra a lei de Deus. E ele ganhou a simpatia dos anjos. Mas finalmente, os anjos permaneceram leais a Deus, 2/3, e 1/3 ficou leal a quem? A Satanás. Por isso ele trouxe com ele, quando foi expulso do céu, trouxe com ele a 1/3 parte dos anjos, que não são mais anjos, irmãos, são demônios. Porque anjo é a palavra bonita, né? Coisa boa. Mas demônio são anjos que se tornaram demônios. E hoje a terra está sendo invadida por esses demônios que espalham guerras, espalham desgraça, separam famílias, separam lares, separam casais. Queridos, nós precisamos ir para o céu. Nós precisamos que Jesus volte logo. É muito difícil, é muito dura a vida nesta terra. Tem gente que diz a vida é bela. A vida é bela num campo de guerra? Se você esquecer de que nós estamos vivendo num campo de guerra, você pode dizer a vida é bela. Mas quando você se lembra que você está vivendo num campo de guerra, de um lado o exército de Satanás, do outro lado o exército de Cristo, e mártires morrendo por amor a Jesus, e famílias sendo separadas, e Satanás tornando pessoas viciadas, drogadas. Queridos, isso não é uma vida bela. Isso é muito dolorido. Aviões caindo, desastres acontecendo. Quando o mal atinge a nossa pele, nós descobrimos que a vida não é bela. Estamos num campo de batalha. E porque nós estamos do lado de Jesus, nós temos toda a ira de Satanás contra nós. Só pelo fato de você ser amigo de Jesus, você se torna inimigo de Satanás. A raiva que ele tem de Jesus, mas ele engoliu esta raiva, porque Jesus o venceu. Jesus o venceu no céu, expulsando-o do céu. Aí Jesus o venceu no deserto da tentação, depois de 40 dias de jejum, venceu. Jesus o venceu no jardim do Getsemane. Jesus o venceu na cruz do Calvário, porque morreu sem pecar. Jesus o venceu na manhã da ressurreição, quando ele saiu do túmulo e, olhando para o túmulo aberto, disse: eu sou a ressurreição e a vida. E subiu ao céu. Então Jesus é o vitorioso. Por isso Satanás tem raiva, mas ele é derrotado. Então a raiva que ele tem de Jesus, ele joga contra você, que é irmão de Jesus. Foi salvo por Jesus. Existe este ódio, sim. Agora, queridos, você não está à mercê do mal. Nós temos 2/3 de anjos a nosso dispor. Nós temos do nosso lado o dobro de anjos, porque são anjos bons, anjos poderosos que estão em comunicação com Deus, e eles se acampam ao redor dos que amam a Deus. E eles nos protegem. A gente é protegido da morte muitas vezes sem nem perceber, irmãos, porque os anjos de Deus estão a nos proteger. Não precisa ter medo, não, porque o anjo de Deus é muito mais poderoso. Agora aqui diz, queridos, que este anjo trouxe a 1/3 parte dos anjos, e o verso 4, continuando a leitura, e diz que o dragão, que é Satanás, parou diante da mulher, que havia de dar o quê? A luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Isso aqui aconteceu, irmãos, literalmente. Satanás, quando viu a Virgem Maria dando a luz a Jesus, numa manjedoura, no meio dos animais. Filho de Deus nasceu pobre. Por isso o cristianismo é chamado a religião dos pobres, porque Jesus nasceu pobre e viveu pobre, porque a nossa riqueza está no céu, irmãos, não está aqui. Não podemos colocar nossa riqueza aqui, porque aqui o ladrão rouba, a ferrugem corrói. E onde estiver o tesouro seu, ali estará o seu coração. Então, nossa riqueza tem que ser investida onde? No céu. Porque lá estará o nosso coração. Pense bem nisso. Não coloque o seu tesouro na terra. Aqui a gente sobrevive, irmãos. Pagando as despesas, vivendo
confortavelmente, tudo bem, mas investimentos no céu. Por isso que Jó era íntegro e reto diante de Deus, porque ele investia no céu, investia na caridade, na ajuda ao próximo. Aqui diz que o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz. Quem é que o dragão usou para matar o Filho de Deus justo quando ele nasceu? Herodes. Herodes era um homem do mal. Ele matou esposa, ele matou filhos. Qualquer ameaça ao trono, ele matava. Parecido com Nero, né? Nero, aquele que colocou fogo em Roma e culpou os cristãos, lembram? Ele também matou esposa, matou, enfim, parente chegado a ele, mãe, ele matou mãe. Qualquer ameaça ao trono, ele matava. Assim era Herodes. E quando os reis, os homens sábios do Oriente chegaram procurando por Jesus, foram ter com Herodes, dizendo: onde nasceu aquele que será rei de Israel? Rei de Israel, disse Herodes. Quem é esse rei? A estrela dele apareceu para nós e nós viemos adorá-lo. Ah, tá bom. Então, quando vocês o encontrarem, venham me dizer que eu também quero adorá-lo. Queridos, ele perguntou: faz quanto tempo que vocês viram essa estrela? Os sábios do Oriente disseram: faz mais ou menos há uns 2 anos que nós vimos. E nós viemos em viagem. A viagem de Babilônia até Belém, até Jerusalém, né, irmãos? Não era uma viagem de 2 dias, era uma viagem longa. E eles vieram seguindo a estrela, fizeram os preparativos para a viagem. Por isso que quando Herodes perguntou: faz quanto tempo? Ele diz: mais ou menos 2 anos, ou 1 ano e meio. Mas Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Porque o Messias, ele disse, esse rei dos judeus não pode ter mais do que 2 anos. Então vão matar todas as crianças de 2 anos para baixo da cidade de Belém. E foi assim que aconteceu. Mas Deus, o Pai, protegeu o seu filho. Se você é filho de Deus, meu irmão, Deus o protege. Ah, mas Satanás quer matar você. Não, Deus, o Pai, tem o controle da vida dos filhos dele. Portanto, ele tem os olhos sobre você para cuidar de você. Aqui diz que ele parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Mas Deus o protegeu. E ao verso 5: e deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações. Jesus Cristo nasceu para ser rei, irmãos. Ele vai estabelecer o reino da glória. A morte de Jesus na cruz estabeleceu o reino da graça. Um reino Jesus estabeleceu quando ele morreu na cruz, o reino da graça. E no reino da graça é o sangue de Jesus que nos purifica dos nossos pecados, nos santifica, preparando-nos para o reino da glória quando ele voltar. Quando ele voltar, ele vai estabelecer o reino da glória, que não será jamais destruído, onde não haverá mortes, nem separações, nem lágrimas, porque Jesus será o rei dos reis. Por isso diz aqui: e deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Jesus foi arrebatado para o céu. Você encontra em Atos capítulo 1, abra sua Bíblia em Atos capítulo 1, fala sobre o arrebatamento de Jesus para o céu. Quando o Filho de Deus, cumprindo essa profecia ali que nós lemos, ele foi arrebatado para o céu, depois da ressurreição de Jesus. Jesus morreu numa sexta-feira, dia 14 de Nisan, do 1º mês do calendário judaico, do ano 31. Dia 14 do 1º mês do ano 31. Era uma sexta-feira. Permaneceu o sábado todo na sepultura, ressuscitou nas primeiras horas do 1º dia da semana, que era o dia 16. E aí ele permaneceu quantos dias com os discípulos? 40 dias na terra. 40 dias. Depois de 40 dias ele subiu ao céu. Isso que nós vamos ler agora, o capítulo 1 de Atos. Capítulo 1 de Atos e o verso 9 e 10. Quando Jesus estava subindo para o céu, veja, vamos ler verso 9. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia,
Eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco. Olha, queridos, esses 2 varões vestidos de branco foram 2 anjos que estavam lá no meio daquela multidão de anjos que estavam recebendo Jesus no céu. No meio daquela nuvem que cobriu Jesus, era a nuvem de anjos. 2 dos anjos desceram até os discípulos e disseram: por que vocês estão olhando para cima? Esse Jesus que subiu ao céu, ele há de voltar do mesmo modo como visto subir. Ele foi visto subindo, ele será visto voltando. Amém? Amém. Alguém disse para você que a volta de Jesus é secreta? Jesus já veio. Como já veio? Eu não vi. A Bíblia diz que ele foi visto subindo, ele vai ser visto o quê? Voltando. Quando ele voltar, todo olho o verá. Apocalipse 1. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1, irmãos. Apocalipse capítulo 1 e o verso 7. Apocalipse capítulo 1 e o verso 7. Vejam o que a Bíblia diz. Apocalipse capítulo 1 e o verso 7. E aqui diz a palavra de Deus: eis que vem com as nuvens. Ele subiu em nuvens, ele vai voltar em nuvens, porque ele volta do modo como ele subiu. Visivelmente, em nuvens. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá. Olho é olho, irmãos. Olho em profecia, sabe o que é? Olho. Tem gente que fala que o olho não é olho. Bom, se na profecia existir algum... Porque somente a Bíblia pode interpretar a Bíblia. Nós falamos que mulher em profecia é igreja, porque a Bíblia diz que mulher é igreja em profecia. Mas olho em profecia é olho. Então, todo olho o verá. Olhos que amam Jesus e olhos que odeiam a Jesus. Todos o verão. Só que uns serão transformados pelo resplendor da volta de Jesus. A glória que vem de Cristo transforma os salvos em justos, imortais, dando-lhes um corpo imortal e glorificado. Mas a mesma glória que transforma os salvos de mortais para imortais, esta mesma glória fulmina os ímpios que odeiam a Jesus e que detestam a lei de Jesus. É a mesma glória. Agora aqui diz: todo olho o verá, e até os mesmos que o traspassaram. Então Anás e Caifás vão ver Jesus voltando, sim. Pilatos vai ver Jesus voltando. Pilatos muito bem poderia ter atendido o conselho da esposa. Homens que não atendem conselho da esposa, não é? As esposas têm um sexto sentido, irmãos. Assim, uma intuição. Quando ela diz uma coisa, um negócio não vai dar certo. Olha, não vai dar mesmo. Atenda ao conselho da esposa. Queridos, Pilatos não atendeu ao conselho da esposa, que escreveu um bilhete dizendo para ele: não entres na vida deste justo, porque eu muito sofri por causa dele num sonho que Deus me deu. E Pilatos se esqueceu, deixou de lado o bilhete e condenou Jesus. Até aqueles que traspassaram Jesus, os soldados que o pregaram na cruz, Anás e Caifás, Pilatos, todos estes verão Jesus vindo nas nuvens com poder e glória. E eles vão ver que eles mataram o Rei da Glória. Mas o Rei da Glória ressuscitou. E voltará com poder e glória. E levará para o céu aqueles que amam a Jesus. O céu não pode ser comprado, não, irmãos. O céu, ele é de graça para aqueles que aceitam a Jesus como Salvador. E para aqueles que não aceitam, não tem dinheiro que compre. Não poderão entrar. Porque o céu tem que ter uma senha para entrar no céu. E esta senha é Jesus. Quando você fala Jesus, as portas dos céus se abrem. Quando você fala Jesus, os anjos do céu chegam perto de você. Você falou Jesus? O que você está precisando? Porque o meu chefe, que é Jesus, é o chefe dos anjos, me mandou aqui para cuidar de você. O que você precisa? Você fala o nome Jesus, ele é nome forte, irmãos. É nome poderoso. Nós temos que explorar mais esse nome, Jesus. Eu gosto de repetir esse nome nas minhas orações. Jesus. Jesus, meu querido. Jesus, meu Salvador. Jesus, eu te amo. E cada vez que eu falo a palavra Jesus, eu sinto uma alegria, um conforto no coração. Porque é um nome que salva. Salva e cura. Vamos voltar a ler aqui o capítulo 12, então? Aqui o capítulo 12 continua falando. O verso 6.
quando o verso 5 diz que quando o Filho de Deus foi arrebatado para o céu, foi para o céu. E agora Satanás, que tinha ira e raiva de Jesus, falou, e agora? Eu não posso mais ir no céu, porque antes de Jesus morrer na cruz, Satanás ia ao céu, irmãos. O livro de Jó, capítulo 1, capítulo 2, o livro de Jó mostra que antes de Jesus morrer na cruz, quando Deus fazia os concílios no céu, convocava os representantes de todos os mundos para os concílios no céu, lá ia o representante do planeta Terra, Satanás. Que representante, irmão. Que não ajudava o ser humano nenhum, só acusava os irmãos de Cristo, como acusou Jó. Mas agora, quando Jesus morreu e ressuscitou, ele subiu ao céu como teu representante, como meu advogado. Agora, quando o Pai quer falar alguma coisa de um ser humano, Jesus diz, é comigo. Tem alguma coisa a ver com Sebastião, com José, com a Maria lá? Então fala comigo, eu resolvo. Ele é meu irmão, eu morri por ele, ele está debaixo da minha proteção. Ele nos defende sim, irmãos. Ele não nos abandona. Você pode confiar nesse Jesus. Quando Jesus subiu para o céu, Satanás agora levantou a ira dele contra a igreja que ficou na terra. A igreja de Deus não está no céu não, irmãos. A igreja de Deus está nesse campo de batalha, nesse campo de guerra aqui, entre o bem e o mal. E todos os dias tem filhos de Deus que morrem. Mas morrem em Cristo. E Deus os ressuscitará. Porque morte para Deus é um sono. Serão acordados pela voz de Deus, filhos de Deus, ressurjam, porque o vosso Pai vos chama. Eles serão acordados na ressurreição. Mas a igreja de Deus está na terra, sofrendo os ataques de Satanás. Você já leu na internet, porque isso não sai nos jornais, irmãos. Não pense que esses jornais da televisão vão mostrar cristãos sendo mortos. Vai na internet que você vai encontrar cristãos sendo queimados, sendo decapitados, aos montes, aos milhares, só que não aparece isso. Queridos, muitos estão sofrendo os ataques de Satanás porque a igreja de Deus está na terra, mas morrem como mártires e vão ser ressuscitados para a vida eterna. Aqui diz o verso 6 agora. A mulher, que é a igreja, fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Um dia em profecia é um ano. Onde está escrito? Ezequiel capítulo 4, verso 6. Portanto, irmãos, esses 1260 dias são 1260 anos. 1260 anos que a mulher, a igreja de Deus, fugiria para o deserto para não ser destruída por Satanás. Essa profecia se cumpriu do ano 538. Presta atenção nessa data. 538 foi o começo dos 1260 anos. 1260 anos de supremacia de Roma papal. 1260 anos quando todos os reis da terra precisavam da bênção papal para se tornarem reis. O poder papal, durante 1260 anos, na Idade Média, era o mais poderoso poder na terra. Lembrem-se que Constantino, o imperador de Roma, ele tinha como capital a cidade de Roma, mas no ano 330 ele transferiu a capital de Roma para Constantinopla, que hoje é Istambul, lá na Turquia. Ele transferiu a capital do reino de Roma para Constantinopla e deixou a cidade de Roma sem imperador. Então o bispo de Roma se tornou a principal autoridade em Roma. Houve um vazio de poder e o bispo de Roma se tornou forte em poder e cresceu em poder de 330 para frente. E em 538 ele não tinha mais nenhuma das tribos bárbaras. Lembram-se que o Império Romano acabou em 476. O Império Romano acabou em 476 da nossa era, porque o Império Romano se desmanchou e surgiram as nações da Europa. Só que essas tribos bárbaras que formaram as nações da Europa, algumas se submeteram ao bispo de Roma, outras não se submeteram. 3 não se submeteram: Érulos, Vândalos e Ostrogodos. Tudo isso é história, irmãos. Se você for na história universal, você vai encontrar quem eram os Érulos, quem eram os Vândalos e quem eram os Ostrogodos.
Esses 3 povos foram destruídos pelos exércitos papais, porque eles não se submeteram ao bispo de Roma. O último, os Érulos, foram mortos e destruídos em 493 da nossa era. Os vândalos foram destruídos em 533 e os ostrogodos foram destruídos em 538. De 538 para frente, o bispo de Roma não tinha mais inimigos. Então começou a supremacia papal, que durou 1260 anos. Se você somar 538 mais 1260 anos, você chega em 1798. E o que aconteceu em 1798? O bispo de Roma foi derrubado. 1798, Napoleão Bonaparte, imperador da França, deu ordem para o seu general Berthier invadir Roma. E Berthier invadiu Roma. E no dia 10 de fevereiro de 1798, ele prendeu o Papa Pio VI. E levou o Papa Pio VI preso para a cidade de Valença, na França, onde ele morreu com 82 anos de idade. Um golpe contra Roma, contra o Vaticano, contra o bispo de Roma. Agora, queridos, aqui diz que esta supremacia, em que a Igreja de Deus foi perseguida, durou 1260 anos. Agora, por que durante 1260 anos de supremacia papal houve perseguição à Igreja? Porque a Igreja cristã, que originalmente nasceu com a Igreja Católica, irmãos. A Igreja Católica Romana é a primeira igreja. É a igreja que existia na Terra. Só que, quando eles se tornaram poderosos, eles começaram a perseguir o quê? Outras pessoas. Vocês leem a história. Surgiram as Inquisições. Vocês já leram sobre as Inquisições? O Papa Francisco já pediu perdão, por quê? Pela Inquisição. Ele se encontrou com o líder dos valdenses na Europa e pediu perdão. Eu assisti a esta reportagem, pedindo perdão por aquilo que a Inquisição romana fez contra os valdenses, destruindo, matando todos. Os huguenotes foram mortos pela Inquisição romana. Mesmo os huguenotes que fugiram da Europa, fugiram da França, irmãos, e vieram se alojar ali pertinho da minha casa. Eu moro na Flórida, a 30 minutos de Santo Agostinho. E a 30 minutos da minha casa tem um forte chamado Forte Matanza. Por que o Forte Matanza? Porque foi ali que mataram huguenotes, os huguenotes que fugiram da França e vieram se esconder aqui na Flórida. Um dia, os exércitos papais, passando com seus barcos, viram que tinha gente ali e descobriram que eram huguenotes, pois mataram todos. Leia a história dos huguenotes, a história dos valdenses, a história dos albigenses. Leia a história da noite de São Bartolomeu. Coloca assim na internet, noite de São Bartolomeu, quando milhares e milhares foram mortos na França. Famílias inteiras eram arrastadas de dentro das suas casas e mortas. Crianças, pais, mães, gestantes, todas eram mortos. Por quê? Porque eles obedeciam à Bíblia. Porque eles tinham porções da Bíblia. Porque eles liam a Bíblia. Mas era proibido ler a Bíblia. Hoje, graças a Deus, a Bíblia está o quê? Em todos os lares. Vocês podem ler a Bíblia à vontade e sem ser ameaçados de morte. Mas o livro da Bíblia, ele estava entre os livros proibidos de serem lidos. Participava da lista, o livro da Bíblia estava na lista dos livros proibidos. Portanto, queridos, esses 1260 anos foram anos de sangue. Lembram-se das cruzadas? Quantas cruzadas existiram? 7 cruzadas. E eram exércitos papais matando quem? Judeus e matando árabes. Exércitos papais matando árabes e matando judeus também. Matavam todo mundo para conquistar terras, queridos. Realmente a história está. Por isso, 1260 anos, o povo de Deus foi o que? Perseguido. Mas acabou a perseguição, graças a Deus. Em 1798, completou os 1260 anos. Agora percebam aqui, irmãos. Nós acabamos de ler o verso 6. E o verso 7 dá um flash do que aconteceu no céu. O verso 7.
O verso 7 diz como é que surgiu essa batalha no céu, e como é que Satanás veio para a terra, e por que essa batalha do céu se transportou, ela foi transportada para a terra. Porque o pecado não surgiu na terra, irmãos. O pecado surgiu aonde? No céu. E depois foi transferido para a terra quando Adão pecou. Quando Adão comeu do fruto, ele deu para Satanás o domínio do planeta Terra. Aí veio o segundo Adão, chamado Jesus, que é chamado na Bíblia o segundo Adão, e reconquistou o domínio da terra. E estabeleceu o reino da graça. E vai estabelecer o reino da glória. Na segunda vinda de Jesus, será estabelecido o reino da glória, irmãos. Para vocês todos que vivem no reino da graça, virá o reino da glória, onde vamos ter vida eterna. Isso não é história para criança dormir, não, irmãos. Isso é verdade. Jesus vai voltar. A primeira vinda de Jesus é indiscutível, irmãos. Não dá para negar a primeira vinda de Jesus. A segunda vinda também é indiscutível. Ele vai voltar. Por isso estão dizendo que o Papa Francisco é o Papa do fim do mundo. Jornais estão dizendo, Papa do fim do mundo. Porque todos cremos que o fim vai chegar. E Jesus virá para estabelecer o reino da glória. E virá com poder e glória. Isso é o que a Bíblia ensina. Isso é o que nós cremos. Mas tudo começou no céu, no capítulo 12, verso 7. Leia comigo. Capítulo 12, verso 7. Houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Miguel é um nome que se dá para Jesus. Jesus tem vários nomes. Emanuel é um dos nomes. Jesus é outro nome. Estrela da manhã é outro nome. Agora, aqui Jesus é chamado de Miguel. Miguel é um nome de guerra. Quem já serviu as tropas aqui, não é? Quem entrou no exército, lá você tinha um nome de guerra. Então, Jesus tem um nome de guerra, Miguel. Toda vida que fala a palavra Miguel é porque Jesus está em batalha com Satanás. Jesus, que é Miguel, batalhou contra Satanás no céu. Expulsou do céu. E aqui diz o verso 8. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Isso antes de criar Adão e Eva, irmãos. Antes de Adão e Eva serem criados, Satanás foi expulso do céu. E quando Adão e Eva foram criados, Deus colocou a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. E disse para Adão, olha, está vendo aquela árvore da vida? Você vai comer dela. Mas está vendo aquela árvore da ciência do bem e do mal? Você não vai comer dela, não. É a única árvore que você não pode comer. E nem chegar perto. Porque ali Satanás vai tentar você. Satanás já tinha caído do céu. E Adão sabia quem era Satanás. Mas Adão pecou. E Satanás se tornou o príncipe deste mundo. E Jesus veio e reconquistou o domínio. E subiu ao céu como nosso representante. Agora vejam o verso 10, irmãos. Verso 10. E ouvi uma grande voz no céu, que dizia, agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Aqui está falando que Satanás foi derrubado do céu, porque ele era o acusador dos irmãos de Cristo no céu. Essa é a segunda queda de Satanás, irmãos. A primeira queda está no verso 7. Estão vendo o verso 7? Houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Verso 8, mas não prevaleceram, nem mais se achou lugar no céu. Verso 9, foi precipitado na terra. Verso 9, essa foi a primeira queda de Satanás. Agora o verso 10 está falando da segunda queda. Quando Satanás caiu do céu, não como querubim. Ele caiu do céu na morte de Cristo na cruz. Como representante da família humana. Não mais, nunca mais, Satanás saiu do planeta Terra. Ele está preso no planeta Terra. Ele nunca mais foi ao céu, porque Jesus morreu na cruz, reconquistou o domínio de representar a família humana e ser o meu e o teu advogado. Satanás nunca mais voltou ao céu, porque ele é acusador dos irmãos de Cristo. E ele está irado, porque ele está preso no planeta Terra e nunca mais vai sair, irmãos. No próximo milênio, a Bíblia diz no capítulo 20, que Satanás vai ser preso durante 1000 anos e vai ser queimado no final dos 1000 anos. Ou seja, ele sabe do destino dele. Ele vai virar cinza.
Não tem, ele já foi vencido, já foi derrotado. Então ele está irado por causa disso. E por causa dessa ira, ele persegue a igreja de Deus. Você e eu, que amamos a Jesus, somos vítimas de perseguição? Sim. Mas nós estamos em Cristo. Paulo disse, para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Se eu viver, eu vivo com Cristo. Se eu morrer, para mim é lucro, disse Paulo, porque eu estou salvo em Cristo. Então, irmãos, se você ama Jesus, viver em Cristo, aleluia. Se tiver que morrer em Cristo, aleluia. Estamos salvos, a nossa vida aqui é passageira, irmãos. Vivemos poucos anos, 60 anos, 70 anos, e o que esperamos mais? Canseira e enfado, como diz a Bíblia. O que passa de 70 anos é canseira e enfado. O que nós queremos é o que Jesus tem de promessa, a vida eterna. Eu não quero mais 20 anos, mais 30 anos, irmão. Eu quero vida eterna. Vida eterna. E é só quando Jesus voltar que nós vamos ter essa vida eterna. Aqui diz o verso 11, irmãos. Como é que eu posso vencer? Como é que você pode vencer? Verso 11. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Não tem outro jeito de vencer a Satanás. Tem que lançar mão do sangue do Cordeiro. E pela palavra do seu testemunho, não amaram as suas vidas até a morte. Verso 12. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra. No céu ele não vai mais, Satanás. Mas ai dos que habitam na terra, porque agora ele está preso só na terra. E vai perseguir o povo de Deus na terra. Mas nós temos a proteção de Deus. O anjo do Senhor se acampa ao nosso redor. Queridos, é tão bom ter Jesus. É tão bom ter Jesus. Ele não consegue se manifestar. O nome de Jesus afugenta. Vocês já ouviram falar que para destruir e para vencer um leão, é só outro leão, irmãos. A Bíblia fala que Satanás é um leão que ruge ao nosso redor tentando nos tragar. Mas a Bíblia diz que Jesus é o leão da tribo de Judá. Para vencer o leão que é Satanás, precisa outro leão. E esse é o leão da tribo de Judá. Você vence o leão Satanás correndo para o leão da tribo de Judá, clamando pelo nome dele, Jesus. Esse nome traz salvação. Por isso diz aqui, verso 12 estamos lendo. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando, verso 13, quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera a luz ao varão. Agora, vejam o verso 17, irmãos. Capítulo 12, verso 17. E o dragão irou-se contra a mulher. A mulher é a igreja de Deus. E o que o dragão fez? Foi fazer guerra ao resto da sua semente. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Por que é que existe tanta raiva contra os que guardam os mandamentos de Deus? Porque é o ódio que Satanás tem. E é o ódio que Satanás coloca no coração das pessoas contra os que guardam os mandamentos de Deus. Muitos que morrem como mártires só porque amam a Jesus. Não são assassinos, não são bandidos, são pessoas boas, fiéis a Deus e morrem só por causa disso. Morrem como mártires. Satanás está irado contra os que guardam os mandamentos de Deus. Esta é a característica da igreja que Satanás tem raiva. Guarda os mandamentos de Deus. Quantos mandamentos são na lei de Deus? O filme 10 Mandamentos mostra que são 10 mandamentos. É o que está em Êxodo capítulo 20. Deus escreveu 10 mandamentos com o seu próprio dedo em 2 tábuas de pedra. Satanás odeia esses 10 mandamentos. Ele diz que não valem mais, que já foram abolidos, que ninguém precisa guardar os mandamentos de Deus. Mas Jesus fala diferente. O que é que Jesus diz em João capítulo 14, verso 15? Abra sua Bíblia. Em João capítulo 14, verso 15, vejam que Satanás fala que os mandamentos de Deus foram abolidos e que não valem mais. Mas Jesus não fala isso. Jesus fala assim, em João capítulo 14, e o verso 15. Vejam as palavras de Jesus. Todos acharam aí? João capítulo 14 e o verso 15. Aí nós vamos ler. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Jesus não diz assim, eu já guardei os mandamentos do meu pai, você não precisa guardar. Eu já honrei meu pai e minha mãe, você não precisa honrar. Entende? Eu não matei ninguém, você
Você pode matar, porque eu já guardei esse mandamento. Você não precisa guardar esse mandamento, não matarás, não furtarás. Não, irmãos, Jesus não fala isso. Jesus diz, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Agora vejam o verso 21. Capítulo 14, verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos, e os guarda, esse é o que me ama. Como é que eu posso mostrar o meu amor a Jesus? Com blá blá blá? Só falando eu te amo, eu te amo? Não. Tem que mostrar com atos. Atos de obediência. Entende? O marido que ama a esposa não fica só falando que ama, mas a mulher está passando fome. Ama, mas não lembra nem do aniversário da esposa. Ama, mas não dá nada de presente para a esposa. É só blá blá blá, irmãos. Isso é mentira. Você tem que mostrar que ama. Com atos de obediência, atos que revelam o seu amor. Por isso aqui está escrito, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. Eu tenho que mostrar que eu amo Jesus. Ele me amou, morreu por mim. Ele me salva dos meus pecados. Como é que eu posso mostrar a minha gratidão a Jesus? Obedecendo os mandamentos dele. Mas não são os mandamentos que nos salvam. Quem nos salva é Jesus. Os mandamentos é uma forma de eu mostrar que eu amo a Jesus. E tenho prazer em obedecer. Aqui diz, aquele que tem os meus mandamentos, eu os guardo, verso 21, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado também de quem? Do meu Pai. Vamos ser amados por Jesus, vamos ser amados pelo Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Para quem que Jesus se manifesta? Com quem que Jesus fala? Com aqueles que obedecem os seus mandamentos. Queridos, a igreja de Deus na terra tem características. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E eu quero terminar lendo para vocês Apocalipse capítulo 14 e o verso 12. Apocalipse capítulo 14 e o verso 12. Vejam aí as características que a Bíblia dá da igreja de Deus na terra, que Satanás odeia. Vejam aí, Apocalipse capítulo 14 e o verso 12. Se todos acharam, vamos ler. Capítulo 14, verso 12. Aqui diz, aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Duas coisas. Guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Quem nos salva é a fé em Jesus e de Jesus. Mas os salvos pela fé em Jesus demonstram o quê? Obediência aos mandamentos de Jesus. Jesus vai voltar para buscar o seu povo, aqueles que o amam, e vai levá-los para o céu. E vai introduzir você no reino da glória do nosso Senhor Jesus Cristo, para vivermos eternamente com Ele. Amém, irmãos? Amém. Fica esse convite para você. Abraçar a Jesus e viver em obediência a Ele, esperando a volta dele a esta terra. Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Deus seja louvado. Nós queremos orar com você nesse momento. Queremos que você se coloque em pé. Vamos fazer uma oração por você, por sua família. Oremos ao Senhor. Pai querido que estás nos céus. Jesus querido, vitorioso de todas as batalhas, que nunca perdeu nenhuma batalha, que morreu e que ressuscitou e subiu ao céu, e que vai voltar. Obrigado por essa bendita esperança, que é uma luz no fundo do túnel, que é um ânimo para continuarmos vivendo nesta terra, sabendo que existe um novo céu e uma nova terra, que o Senhor está preparando para aqueles que te amam. Abençoa os teus filhos que estão aqui. Somos vítimas do ódio de Satanás, mas estamos abrigados na rocha eterna que é Jesus. Que o anjo do Senhor se acampe ao nosso redor e nos proteja e nos livre. Abençoa cada esposa, cada marido, cada filho, cada amigo que está aqui. Registra, Pai eterno, a nossa decisão de amar a Jesus e de guardar os seus mandamentos. Em nome de Jesus pedimos a tua bênção e a tua proteção ao nos despedirmos. Por Jesus. Amém.